Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o Ano Novo. O Ano Novo dessa passagem de 31 de dezembro de 2018 para 1º de janeiro de 2019 corresponde ao calendário gregoriano. Quando nós falamos de Ano Novo astrologicamente falando, nós vamos conectar com a mudança do Sol pela passagem do signo de Peixes para o signo de Áries, e isso só vai acontecer em março. Mas esse movimento desta época do ano é quando as pessoas colocam muitas intenções de final de ciclo e renovação para um novo ciclo. E eu vejo isso com muitos bons olhos, com uma energia que as pessoas se conectam com uma mudança. E eu gosto muito disso. Neste ano, nós teremos, para 2019, um ano de muita energia, muita atitude, muita tomada de decisão, que nós teremos a regência do ano de Marte. Marte é o planeta na astrologia que fala da coragem, da ação, de você realmente colocar movimento naquilo que você deseja. Portanto, nós vamos encontrar para esse ano as pessoas com mais intensidade. E aí a gente pode pensar que isso pode ser bom ou não. Quando a gente canaliza essa energia para a coragem, para as boas resoluções, para se ter um foco em um objetivo de resolução, Marte nos ajuda para a gente chegar lá. Mas quando a gente fica meio perdido, a gente fica muito influenciado pelo ambiente, pelas pessoas e fica se sentindo sobrecarregado, Marte vai acabar representando exatamente a energia do nervosismo, da explosividade, daquela coisa que você muitas vezes não consegue controlar. Portanto, para esse ano de Marte, que eu quero fazer um parênteses para comentar o seguinte, esse ano de Marte vai começar, na verdade, em março. Mas como a gente já tem muito essa energia da transformação, as pessoas estão falando muito disso, eu já vejo um Marte chegando na vida das pessoas. Então podem realmente se conectar nessa fase dessa mudança do dia 31 para o dia 1º, com vocês trazendo o que vocês querem trabalhar como guerreiros nesse ano, guerreiros para a sua própria intencionalidade, não guerrear lá fora, guerrear contra alguma coisa, mas na verdade é você colocar mais força de vontade naquilo que você quer conquistar. Marte fala muito dessa conquista, dessa coragem de ir para fora. Esse ano de 2019, ele vai falar muito disso. Há muita energia disponível para quem quer realizar coisas. Aproveitando o gancho dessa palavra que eu acabei de falar, realização, eu quero falar um pouco do mapa do ano de 2019. Esse mapa do dia 1º de janeiro. Então eu fiz o mapa a 0 hora de 1º de janeiro de 2019. E o que esse mapa está falando? Neste mapa de 1º de janeiro, nós temos o Sol fazendo conjunção com Saturno em Capricórnio e ainda em Capricórnio nós temos também Plutão. Então eu já quero mostrar para vocês que 2019 está representando um ano de responsabilidade. Já desde 2017 nós estamos vendo esse movimento de Saturno em Capricórnio. E o que Saturno em Capricórnio nos traz? A necessidade de realmente nós olharmos para resolver aquilo que precisa ser resolvido. A gente vê tanto na nossa vida, quantas coisas estão chegando e mostrando pra gente. Pega e faz. Não enrole, não deixe para depois, não coloque a responsabilidade em alguém. Você está sendo chamado ao seu adulto a realmente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Com esse ano novo, com uma conjunção de Sol com Saturno, é muito possível que você sinta mais forte isso. E isso não é ruim. Muitas vezes, quando se fala de Saturno, as pessoas ficam preocupadas. Puxa, o que vai acontecer? Mas, na verdade, Saturno é aquele que coloca a ordem do tempo. Você tem um tempo para fazer as coisas, você tem o tempo das coisas. E se você não realiza naquele tempo, muitas vezes você vai perder o trem, né? Se você não está no lugar necessário para você fazer algumas coisas com a intenção
para aquilo se dar, você pode não conseguir. E isso pode trazer o quê? Frustração. Portanto, vamos pensar nas energias do ano em que as pessoas fazem promessas, elas colocam várias das intenções. Saturno com o Sol vão falar assim: você falou isso, você está fazendo? Existe uma consciência mais séria para que essas coisas se deem. E a gente está observando tudo isso nesse mundo. Hoje em dia, a gente pode olhar como que as coisas estão aceleradas, mas muitas coisas estão sendo resolvidas. E muitas vezes a gente ouve de vários lugares aquilo que se diz: a gente não tem mais tempo. E é verdade. Por que a gente não tem mais tempo? Porque as coisas estão mudando para um grau de consciência muito maior. E se a gente não estiver conectado com essa consciência maior, onde a gente vai estar? A gente precisa perceber: eu quero estar fora dessa consciência que é muito melhor? Saturno e Sol estão dizendo isso. No mesmo signo, em Capricórnio, estamos com Plutão. Plutão, então, vai falar do nosso poder, a manutenção do nosso poder. Como que eu posso obter poder? Eu tenho poder se eu me coloco muito numa relação com o externo, se eu me coloco vítima das circunstâncias. Plutão em Capricórnio está falando isso para você. A sua responsabilidade é o seu poder. Seja responsável, faça essa transformação interna. E nesses anos que nós temos Plutão em Capricórnio, a gente está observando muito essa briga de poder, mas um poder meio distorcido das coisas, um poder em que eu submeto os outros ao meu poder. E esse poder não é o poder que a gente precisa mais. E como a gente pode fazer essa mudança? Essa mudança vai acontecendo a partir do momento em que a gente coloca esse poder dentro da gente. E neste ano vai ser muito importante a gente perceber as nossas relações de autoridade, de status, da nossa carreira, da nossa profissão, de como a gente se mantém enquanto adultos. Por quê? Neste ano, durante a maior parte do ano, em alguns momentos mais exato, em outros bem próximos, Saturno e Plutão farão uma conjunção. Então pensa nisso. O planeta da responsabilidade e o planeta do poder da transformação estão juntos. Esse ano realmente é um ano de uma virada na consciência. E eu quero falar para você que você pode se conectar com o melhor desse movimento, fazendo esse movimento de mudança interna, trazendo mais poder interno, não se deixando ser afetado, não esperando que façam por você, não reclamando, trazendo para a sua vida aquela frase bobinha, mas é fazer o que tem que ser feito. Isso é muito simples, mas também é muito difícil de ser executado, não é mesmo? Portanto, comecem a pensar nisso, comecem a pensar nessa proposta que a vida está trazendo para você. A gente poderia dizer que esse ano de conjunção de Saturno com Plutão é um ano que não é mais de brincadeira, é jogo de gente grande. E quem que vai querer fazer esse jogo? A sua parte madura, a sua parte que se coloca na vida e fala: é isso que eu vou fazer. Quaisquer que sejam os seus desafios, se é no nível de família, se é no nível de carreira, na saúde, no significado da vida, se coloca assim: o que eu estou fazendo de sério quanto a isso? Não um sério chato, sabe? Mas eu estou levando a sério aquilo que é a minha vida? É essa pergunta que vai percorrer muito durante esse ano para você. A gente tem também, é muito interessante, nesse mapa do dia 1º de janeiro, Marte está a 0 grau de Áries. E aí eu quero aprofundar um pouco sobre isso. Como eu falei para vocês há pouco, no nosso ano novo astrológico, Marte vai ser o regente. Então, um ano marciano é um ano que vai falar muito de energia, de briga por aquilo que você quer, de coragem. E já nesse movimento, cerca de 3 meses antes, a gente já tem isso acontecendo com Marte entrando em Áries. Marte rege Áries. Áries é o signo que fala desse arquétipo das nossas batalhas, daquilo que a gente quer conquistar. Conhecem arianos bem característicos?
São pessoas que não têm medo, que se jogam, que se lançam para a vida, que têm muita coragem de fazer as coisas. Se inspirem nessas pessoas, porque esse ano, já começando nesse 0 minuto de jogo de 2019, a gente vai ter muita pulsação de energia aí com esse Marte. Olha só como que muitas vezes o céu faz uma orquestração bem interessante. A Lua está em Escorpião. E essa Lua em Escorpião vai falar do quê? No nível dos nossos sentimentos, é muito importante que a gente passe por transformação, que a gente se aprofunde, que a gente também aí nesse lugar de Escorpião a gente tenha coragem, porque Marte também rege Escorpião e, portanto, é muito forte de novo a energia marciana, com Marte a 0 grau de Áries e a Lua em Escorpião nesse mapa de Ano Novo. Então não vai ter como a gente escapar. É realmente Marte que vai ser o influenciador do nosso ano. É um ano de ligar o 220 na nossa vida, resolver coisas, estar conectado com a nossa vida. Ainda falando sobre a Lua, essa Lua que fala dessa transformação no nosso nível emocional. Escorpião é um signo de estratégia. Que estratégia emocional que você precisa mudar? O que você está esperando da vida, receber da vida, ou você tem mágoa da vida, você se vinga da vida, você acha que não está recebendo dela? Gostaria que você refletisse nessa passagem de ano sobre isso. A Lua também está fazendo uma conjunção aproximada com Vênus, Vênus em Escorpião. Então o mundo feminino está muito conectado. A gente está já observando já há algum tempo, e eu acho muito importante isso, como que nós olhamos para o poder do feminino. E em Escorpião a gente está vendo uma transformação desse lugar. E é um termo, né, que está meio sendo muito falado, do empoderamento feminino. E eu acho que também nesse mapa a gente vai continuar observando como que é importante perceber em todos os níveis o respeito às mulheres, o respeito ao feminino e ganhar uma nova perspectiva em que isso não precise mais ser falado, isso já seja o status quo. Esse realmente é o anseio dessa Lua e Vênus em Escorpião nesse ano novo. Nós vamos ter durante todo o ano ainda até o início de dezembro, então a gente pode dizer aí que vai ser muito influente, Júpiter em Sagitário. E no mapa desse ano, dessa mudança de ano, a gente também tem Mercúrio em Sagitário. Júpiter em Sagitário é aquele período, aquele ano em que a gente vê muito a verdade. Então a gente já tem muita energia de Marte, uma responsabilidade de Plutão e Saturno. E Júpiter falando que aquilo tudo que é verdade, tudo que é legítimo, tudo que é da lei, tudo que é da justiça, precisa realmente ser respeitado. A gente já começou esse movimento desde novembro desse ano de 2018 e agora a gente está vendo que as coisas estão aparecendo mesmo. E aguardem que esse ano de 2019 muitas coisas vão estar mais sendo vistas, sendo faladas e rápido acontecendo tudo isso, sabe? Olhar, resolver e tirar da frente. A gente não tem mais tempo, lembra? Júpiter também vai falar das pessoas mais motivadas, mais alegres, mais para fora, mais bem intencionadas, mais conectadas com os seus objetivos de vida e, sobretudo, de alguma maneira, complementando com uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, o que é religiosidade para a gente? Que guru que você tem? Para que você tem guru? Por que você não começa a conectar você com a busca da sua religação ao invés de religião? Será que a religião realmente está satisfazendo aquilo que você precisa saber da sua vida? Esse vai ser um tema desse ano. Durante todo o ano também, entre indas e vindas, Júpiter vai fazer uma quadratura com Netuno. Sagitário fala de religiosidade, de religação, e Peixes fala de um espiritual profundo. Eles dois fazendo uma quadratura é um chamado para a gente olhar. Aquilo que eu vejo como religião é espiritual para mim,
ou é uma formalidade, aquilo tem mais um nível político, é um envolvimento de um poder externo do que uma conexão legítima de encontro com o que é espiritual para mim. E eu gosto muito de fazer uma distinção quando eu falo com os meus clientes, com as pessoas, quando eu leio mapas, quando meus clientes estão em terapia, a gente falar sobre espiritualidade. E geralmente as pessoas confundem, pensando no espiritual como religião. Ou eu vou à missa, ou eu vou em um centro, ou eu faço algum tipo de culto, né? Diversas formas, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do espiritual, que é esse contato que você faz consigo mesmo, com a força, a gente pode chamar da força divina, com a totalidade que está dentro de você. Nesse ano muito propício, esse trânsito de Júpiter com Netuno vai falar sobre isso. Como você está conectado com isso e trazendo mais força para que você realmente encontre essa verdade espiritual. A verdade de Júpiter com a conexão espiritual de Netuno. Então, esse vai ser um chamado para todo mundo. E o que significa o chamado? O chamado é você se conhecer, é você ter algum tipo de prática espiritual, é você tomar conta da sua vida de maneira que você se veja se aperfeiçoando, se purificando, e a gente pode até usar o jargão, se tornando um ser melhor. Vamos acessar isso? Lembra de Marte. Marte topa essa proposta. Nós temos também nesse mapa Urano fazendo o seu último movimento, ainda retrógrado, no signo de Áries. E é muito interessante, eu fiquei olhando isso. Marte está a 0 graus de Áries e Urano está nos últimos graus de Áries. Então a gente tem aí o Marte e Urano, que são dois planetas bem intensos, que falam muito de movimento, de tomada de decisão, de estar presente. Urano com sua impetuosidade, Marte com a sua energia guerreira. Então, a gente está, ao mesmo tempo, olhando para um nível de uma coisa centrada, séria, que é Capricórnio, que eu acabei de falar para vocês, que eu falei para vocês agora há pouco, e uma energia de renovação. Urano, já nos primeiros dias de janeiro, sai do seu movimento retrógrado e segue, portanto, o seu caminho na passagem de Áries para Touro. Em março, efetivamente, ele vai passar para Touro e vai ficar durante todo o ano de 2019 em Touro. A gente já teve aí um pouquinho de uma sensação do que é o Urano em Touro. No ano de 2018, depois ele voltou para Áries, ele se encontra em Áries agora, e em março ele volta realmente para Touro. Em Touro, Urano vai romper as estruturas, ele vai trazer inovação em tudo aquilo que a gente acha que é segurança. Aí a gente pode até falar entre aspas, o que é segurança para você? Urano vai falar, eu quero questionar isso, eu quero ver como que você lida com aquilo que muitas vezes é zona de conforto, é cristalização, é não parar para pensar se você está inovando, se você está respeitando as leis da natureza. Então, a gente vai observar muito fortemente as pessoas repensando a sua forma de viver, porque Touro fala muito desse processo que a gente diariamente constrói a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa alimentação, no nosso prazer, no nosso conforto, nos nossos relacionamentos fixos. E Urano vai falar, vamos rever tudo isso? As pessoas vão estar mais abertas para rever como elas moram, como elas se relacionam, como elas se alimentam, como elas investem, como elas gastam o seu dinheiro, como elas ganham dinheiro. Ufa, já é bastante coisa para a gente pensar que vem de mudança aí. E a gente pode até pensar, quando mexe num tema específico que é o bolso, né? Quando mexe no bolso das pessoas, as pessoas já começam a ficar refletindo como que isso pode acontecer. Então, pessoal, eu não quis fazer um vídeo muito longo, né? Para vocês já começarem a perceber. E durante esse período eu vou continuar falando para vocês sobre os movimentos. Esse ano de 2019 eu vou continuar falando sobre as lunações, falando da lua nova e da lua cheia.
Eu vou continuar mostrando para vocês os movimentos dos planetas retrógrados, das entradas dos planetas nos signos, porque tudo isso traz muita coisa. A gente vai ter também 5 eclipses nesse ano, já o primeiro eclipse na primeira lua nova do dia 5 de janeiro. Então a gente tem, vamos dizer aí, uma agenda astrológica intensa. E quero aproveitar para lembrar para vocês, para quem gosta de astrologia, quem gosta de como eu lido com esse tema de astrologia, que eu estou começando agora no final de janeiro, uma vez por mês, os meus cursos de astrologia. Eu tenho 2 cursos. Um curso que é para quem quer aprender a ler mapa, que não conhece muito bem ou conhece, mas dá umas rateadas, fala o significado de um signo, mas é uma coisa que não tem nada a ver. Eu vejo muito isso, dou muita risada, mas que tem muita vontade de aprender, se especializar nisso para usar ou para si mesmo, ou para as pessoas ao seu redor, ou profissionalmente como astrólogo. É o curso de prática astrológica. E eu tenho um curso de previsões astrológicas, que aí, para quem quer fazer esse curso, já é uma pessoa que já conhece astrologia, já sabe ler mapa, mas quer aprender um monte de outras técnicas com previsões, como revoluções solares, que são muito conhecidas, os trânsitos, as progressões, e fazer mais um monte de outros mapas com astrologia horária, as sinastrias, mapa dracônico, proluna. Tem um monte de técnicas que formam esse conjunto de previsões. E também eu vou dar um curso sobre o tarô, um tarô mais analítico, um tarô que fala de questões psicológicas e que ensina você a entender os arquétipos ligados ao processo da sincronicidade e adivinhação. Esse curso de tarô também vai ser maravilhoso. Todos os cursos serão mensais, com o encontro de uma vez por mês. Quem tiver interessado, eu vou deixar aí as informações para vocês entrarem em contato comigo. Espero que vocês venham estudar comigo e quero desejar para vocês um ótimo 2019 com muita energia, com muita garra, com muita fé, com muita responsabilidade, com muito poder, com muita transformação positiva e que a gente consiga efetivamente viver num mundo muito mais consciente. Que a gente possa também nas nossas meditações, meditar pelo nosso planeta. Nosso planeta está passando por muitas mudanças e ele precisa de uma energia de ancoramento das pessoas que estão conscientes. Eu acho que você é uma dessas pessoas. Então vamos juntos, quando puder, quando se lembrarem, num momentinho da sua meditação, mandar uma energia positiva, uma energia azul, dourada para o nosso planeta e para todas as pessoas que estão aqui vivendo nesse, talvez, porque a gente possa dizer, o melhor lugar desse universo para nós agora. Então a gente deve honrar e respeitar muito tudo isso, que essa seja uma proposta do nosso ano de 2019. Fazer jus a estarmos encarnados no nosso lindo planeta Terra. Feliz 2019 para todos, pessoal, e até um próximo vídeo. Um grande abraço.